Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples no Japão. E hoje vamos mostrar aqui esse jogo japonês, lançado em 2021, Farming with Brownies. Esse jogo ele foi lançado primeiramente como Goods Maker, e depois ele teve uma versão que é mais conhecida internacionalmente, que é a Little Factory. Esse jogo aqui é uma versão japonesa do Little Factory, e tem uma temática mais fantasia. É um jogo de 2 a 4 jogadores, um jogo de gerenciamento de mãos e um jogo basicamente de cartas, né? Então vamos abrir aqui só para mostrar rapidinho. Nós temos aqui o manual, né? Aqui uma lista com as construções. E temos aqui também uma espécie de ajuda para os jogadores, né? Explicando mais ou menos como funciona aqui a hierarquia dos... É um jogo de cartas, né? Então nós temos aqui várias cartas. Aqui o fundo. E aqui uma arte muito bonita, né? Nós temos aqui as nossas edificações que nós vamos tentar construir, que vão dar os pontos de vitória para conseguirmos vencer a partida. É uma arte bem bonita, né? E é um jogo que, apesar de eu morar no Japão, quem me indicou esse jogo aqui foi o Igor Nopp. Ele que acabou me indicando esse jogo. E eu fui ver lá, fui atrás de uma cópia. E consegui aqui uma cópia e também a expansão. E aqui nós temos os produtos, né? E também as matérias-primas. Então é um jogo de cartas bem simples, né? De regras simples. E nós temos também a expansão. Essa expansão vem nessa caixa que a gente monta. A expansão vem aqui dentro, né? Na verdade, só vem o manual. Mais cartas, são cartas, mais cartas de construção. Então, no final do vídeo, eu vou explicar direitinho como jogar com a expansão. E a expansão também ela traz um modo solo, né? O jogo é um jogo de 2 a 4 jogadores. Com a expansão ela traz regras para um jogo solo. Então vamos lá conhecer aqui primeiro o setup e regras do jogo base. Então vamos para o setup do jogo. Primeira coisa, você vai pegar essas 5 cartas aqui de construções básicas. O jogo vem com 5 cartas e você vai utilizar elas de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, uma partida de 4 jogadores, né? É um jogo de 2 a 4 jogadores. Você vai utilizar uma carta por jogador mais um. Então, uma partida de 4 jogadores você utilizaria todas as 5 cartas. Uma partida com menos jogadores, por exemplo, uma partida de 3 jogadores, você utilizaria 3 cartas mais um. Então, uma carta seria descartada. Então, vamos fazer um setup aqui com 3 jogadores. Você vai então embaralhar. Você vai comprar uma carta por jogador mais um. Essa carta então aqui, ela volta para a caixa, não será utilizada. Você vai então abrir as 4 construções aqui, formando uma linha. Agora você vai pegar as cartas de construção, né? Que tem esse fundo marrom aqui, um marrom mais escuro. As cartas básicas ela tem esse marronzinho mais claro, e as outras construções, as construções normais, elas têm um marrom mais escuro. Você vai pegar todas essas cartas, embaralhar bem. Então você vai abrir mais uma carta ali para completar as 5 cartas. Sempre haverão 5 cartas de construção abertas. Você abre mais uma construção e o restante do deck você deixa aqui do lado. Agora você vai pegar as cartas de produtos, número 2, são essas cartas laranja. Também vai embaralhar bem e você vai abrir 5 cartas aqui, abaixo das construções. O restante você deixa aqui do lado. E você deixa um espaço aqui para o descarte. Você vai pegar agora as cartas de produtos número 1, essas azuis aqui. Vai também embaralhar bem. E também vai abrir 5 cartas aqui. E o restante vai deixar aqui do lado. Também deixando aqui um espaço para o descarte. É importante dizer que nesses 2 espaços aqui sempre deverão haver 5 produtos diferentes. Então, por exemplo, se você abrisse uma carta com produtos iguais, você vai colocar um produto sobre o outro. Por exemplo, vamos imaginar que ao invés desse peixe aqui, tivesse aparecido outro carvão. Então, o que você vai fazer é colocar
as cartas iguais uma sobre a outra e abrir uma nova carta. Então, por exemplo, virei o peixe aqui. Então, sempre que vier cartas iguais, você vai estocando uma em cima da outra e deverão sempre haver 5 produtos diferentes nessas duas linhas. Agora, vamos fazer uma linha de recursos. As cartas de recursos, elas possuem 5 tipos de recursos. Nós vamos montar essa linha aqui com uma quantidade de recursos de acordo com o número de jogadores. Então, por exemplo, o jogo ele vem com 5 madeiras, né? Em uma partida de 4 jogadores, nós utilizaríamos as 5 madeiras. Uma partida de 3 jogadores, nós vamos utilizar apenas 4. Em uma partida de 2 jogadores, apenas 3. Então, no nosso caso aqui, uma partida de 3 jogadores, nós vamos utilizar 4 madeiras. Essa madeira aqui, então, ela volta para a caixa, não será utilizada nessa partida. Agora aqui, nós temos o trigo, né? Nós temos aqui 3 cartas de trigo. Uma partida de 4 e 3 jogadores, nós vamos utilizar todas as cartas. Uma partida de 2 jogadores, nós vamos utilizar apenas 2 cartas. Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar uma partida de 3 jogadores, as 3 cartas de trigo. O mesmo acontece aqui com o barro. Nós temos 3 cartas de barro, né? Uma partida de 4 ou 3 jogadores, nós vamos utilizar as 3 cartas. Uma partida de 2 jogadores, nós vamos utilizar apenas 2. Então, no nosso caso aqui, vamos utilizar as 3 cartas. Já as cartas de pedra, nós temos aqui 3 cartas de pedra no jogo, né? Uma partida de 4 jogadores, nós vamos utilizar as 3 cartas. Uma partida de 3 e 2 jogadores, nós vamos utilizar apenas 2. Então, essa carta aqui volta para a caixa. E finalmente o algodão. Só temos 2 cartas no jogo. Uma partida de 4 jogadores, nós vamos utilizar as 2 cartas. Uma partida de 3 ou 2 jogadores, nós vamos utilizar apenas uma carta. Essa carta aqui volta para cá. Você vai formar pilhas aqui com os recursos, né? De acordo com o número de jogadores. Nós vamos deixar aqui nesse espaço as cartas de pontos de vitória. Nós temos 12 cartas de ponto de vitória, né? Nós vamos fazer aqui uma pilha colocando isso aqui do lado dos recursos. Os jogadores escolhem o jogador inicial da maneira que preferirem. Então, nós vamos distribuir as cartas de capital inicial. Nós temos cartas de 3, 4, 5 e 6 moedas. O jogador inicial ele vai receber a carta com o valor número 3. O jogador à sua esquerda então recebe o valor número 4 e assim por diante. As cartas que sobrarem, não forem utilizadas, né, são tiradas do jogo. Essas cartas aqui serão o capital inicial do jogador no início da partida. Farming with Brownies é um jogo de gerenciamento de recursos, onde os jogadores vão tentar conseguir o maior número de pontos de vitória. E para isso eles vão pegar recursos que irão lhe dar produtos, melhores, que lhe ajudarão a construir as suas próprias lojas e suas próprias fábricas, que lhe darão no final da partida os pontos de vitória para vencer a partida. O jogo é jogado em várias rodadas, então começando com o jogador inicial, o jogador inicial faz o seu turno e depois o seu jogador à sua esquerda faz o seu turno, e assim sucessivamente. O turno de jogador é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de reabastecimento das cartas. Essas 3 linhas aqui, as 2 linhas de produtos e mais a linha de edifícios, de edificações, deverão ter sempre 5 cartas diferentes abertas. Caso esteja faltando, o jogador abre uma nova carta. E se vier uma carta repetida, o jogador coloca a carta uma sobre a outra, abrindo uma nova carta. Então deverão sempre haver 5 cartas diferentes. Se o deck terminar, o jogador pega as cartas de descarte, reembaralha e coloca novamente no caso dos produtos. A segunda fase é a fase de ações. O jogador poderá fazer uma ação de jogador por turno, e ele tem que escolher entre a ação de produzir ou a ação de trocar. Na ação de produzir, o jogador ele pode comprar qualquer carta do display pagando os seus custos. O custo das cartas está aqui na parte superior da carta. No caso dos recursos, essas cartas não têm preço, elas têm apenas essa mãozinha que representa que o jogador, para adquirir qualquer um dos recursos, ele deve gastar a sua ação de produção. O jogador gasta a sua ação e pega qualquer carta que ele quiser de recursos. Então, por exemplo, o jogador gastaria a sua ação de produção
e conseguiria aqui essa carta de trigo, que vai para sua mão. Os jogadores têm um limite de 7 cartas a qualquer momento do jogo. Independente do momento do jogo, os jogadores só podem ter 7 cartas na sua mão. Então, por exemplo, para adquirir essa carta aqui de farinha, o jogador teria que gastar uma carta de trigo. Então o jogador pega essa carta de trigo e essa carta então volta aqui. As cartas de recursos sempre voltam para o seu espaço quando são utilizadas. Já as cartas de produtos, tanto os produtos 1 ou 2, ao serem usados elas vão aqui para o descarte. Por exemplo, aqui essa construção, o jogador precisa aqui dessa tábua de madeira. No caso aqui, ele gasta então a carta de madeira, vai para o descarte, e essa carta de edifício ela vai para sua área de trabalho. Essas cartas não vão para sua mão, elas não contam como as 7 cartas da sua mão. Essas cartas de construção, ao serem adquiridas, elas já ficam à frente do jogador na sua área de trabalho. As cartas possuem esse símbolo aqui. No caso aqui do peixe, ele possui esse símbolo aqui que representa aqui o jogador. Ele pode, para adquirir o peixe, ele pode gastar uma carta de pedra, devolvendo ela aqui para sua pilha, ou então, caso o jogador possua a vara de pescar, ele apenas mostra que possui a carta, então, sem descartar ela, ele consegue a carta de peixe. Então sempre que houver esse símbolo aqui, ele representa que o jogador ou ele descarta o produto, ou então ele mostra esse outro produto aqui e consegue então adquirir o peixe, apenas mostrando que ele possui a vara de pescar. A outra ação de jogador que o jogador pode escolher fazer é a ação de trade. Na ação de troca, nós vamos utilizar aqui esse valor, que é um valor em moedas. Existem duas maneiras de fazer uma troca. O jogador pode fazer uma troca trocando uma carta por várias cartas, ou trocando várias cartas por uma carta. Imaginar que esse jogador tem essa carne de carta, ela tem um valor de 8. Aqui embaixo sempre existe um lembrete mostrando o produto e o valor dele. Então no caso aqui, essa carne que tem valor de 8 de moeda, o jogador poderia trocar essa carta por várias cartas que dêem um valor de 8. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele tem aqui esse peixe que tem um valor de 5. Ele poderia pegar mais, por exemplo, um trigo que tem valor de 1 e mais, por exemplo, uma madeira que também tem valor de 1. Ele ainda tem direito a mais uma carta que ele poderia pegar aqui, uma pedra. Então ele pegou aqui várias cartas que estou somando, vão dar 8, e trocou por uma carne. Essa carne então aqui vai para o descarte e essas cartas vão para a mão do jogador, lembrando sempre do limite de 7 cartas na mão do jogador. A outra maneira de fazer a troca é a maneira inversa. O jogador pode gastar várias cartas da sua mão para conseguir apenas uma carta. Então, por exemplo, vamos imaginar que o jogador gostaria de conseguir aqui essa vaquinha que custa 5. O jogador então ele pode gastar, por exemplo, essa carta que tem valor 3, mais essa carta que tem valor 1, mais essa outra carta que tem também valor 1. Total, valor 5. O jogador então ele consegue fazer essa troca pegando essa vaquinha que vai para sua mão. As cartas de produto elas sempre vão para o descarte. Já as cartas de recursos elas voltam para suas pilhas originais. Então são essas duas maneiras de fazer a troca. Você gasta uma carta para conseguir várias cartas, ou gasta várias cartas para conseguir uma carta. Além disso, o jogador precisa lembrar que todo mundo começa com uma carta aqui de capital inicial. Por exemplo, essa carta aqui ela tem um valor de 3. O jogador pode utilizar essa carta para fazer a ação de troca. O jogador então gastaria suas 3 moedas aqui para conseguir 3 recursos qualquer, ou produtos. Dependendo do valor, o jogador pode até comprar edifícios que também têm o seu valor em moedas. Após utilizar essa carta ela sai do jogo e é descartada. Então nessa fase, além da ação de jogador, uma das duas que o jogador escolhe, ou fazer ação de construir ou ação de trocar, o jogador pode agora fazer ações de Brownie Actions. As Brownie Actions são ações que você vai fazer para cada um dos seus edifícios. Os edifícios eles possuem aqui, além do seu custo, em produtos ou custo para troca em dinheiro, ele possui aqui embaixo esse valor, é o valor em pontos de vitória que você vai ganhar no fim do jogo.
Além disso, cada edifício possui uma ação. Essas são as Brownie Actions. O jogador poderá fazer uma Brownie Action para cada edifício que ele possuir. Então, no caso aqui, esse jogador, ele poderia fazer essas duas ações. Essa ação aqui, por exemplo, o jogador ele pode trocar uma carta de peixe por um ponto de vitória. Então, o jogador descarta a carta de peixe e recebe uma carta de ponto de vitória. Essas cartas de ponto de vitória também, elas ficam aqui na área de trabalho do jogador, entram no limite de 7 cartas do jogador. Já nesse outro edifício aqui, o jogador ele pode gastar uma carta de vaca para conseguir couro. Então, no caso aqui, ele gasta essa carta, descarta, e caso haja, né, o couro, ele pode pegar então essa carta de couro que vem para sua mão. O jogador faz todas as ações de edifícios que ele possuir que possam ser feitas no seu turno. Essas ações podem ser feitas em qualquer ordem. O jogador pode fazer uma Brownie Action, fazer a sua ação de jogador, depois fazer uma outra Brownie Action, e além disso, as construções que foram conseguidas nesse turno mesmo, o jogador pode utilizar para fazer a Brownie Action. Então vamos para a terceira fase, que é a fase onde o jogador verifica se ele não conseguiu 10 pontos de vitória. Se o jogador conseguiu 10 pontos de vitória, o jogo termina imediatamente e o jogador é o vencedor. Os pontos são contados pelas cartas de ponto de vitória e também pela pontuação de cada um dos edifícios. Se o jogador conseguiu 10 pontos, ele venceu a partida e o jogo termina. Caso contrário, ele passa a sua vez e a vez do turno do seu jogador à sua esquerda, que começa completando novamente aqui os espaços vazios do display. Outra maneira de terminar a partida é se todas as cartas de ponto de vitória terminarem. Existem 12 cartas no jogo. Se elas terminarem, o jogo termina imediatamente. Os jogadores então fazem a soma dos seus pontos. Lembrando que o jogador então vai somar as suas cartas de ponto de vitória, que valem um ponto cada uma, além dos pontos de vitória de cada um dos seus edifícios. O jogador que tiver mais pontos é o vencedor. Agora vamos mostrar um pouco aqui da expansão. Ela vem nessa caixinha aqui que você monta, né? Você pode guardar aqui a caixa do jogo base e também a expansão, né? Aqui dentro, formando uma caixa só. A expansão basicamente ela vem com algumas cartas de construção, são mais 8 cartas de construção, e essas cartas aqui, que na verdade são cartas de lembrete. Você distribui uma para cada jogador. Essas cartas são usadas aqui para o jogador lembrar quando fizer a sua ação de jogador. Toda vez que o jogador fizer uma ação de jogador, ele vira a carta indicando que ele já fez a sua ação de jogador. Isso aqui é mais para evitar, né, na hora do seu turno, porque como o jogador ele pode fazer ações de Brownie e também a sua ação de jogador na ordem que ele quiser, né? Então, por exemplo, ele pode fazer uma ação de uma das suas construções, depois fazer a sua ação de jogador, virando aqui então a carta e continuar fazendo as ações de Brownie, para não haver confusões. Apenas para isso que serve essa carta. Além disso, a expansão traz um modo solo, que eu vou explicar a partir de agora. Então vamos para o setup do jogo solo. Primeiro você vai pegar as 5 cartas de construções básicas e você vai utilizar todas elas. Você vai abrir todas elas aqui no display. Após abrir as 5 cartas de construções básicas, você vai pegar as outras construções, vai embaralhar bem o deck e vai colocar elas aqui do lado. Agora você vai pegar as cartas de produto número 2. Essas cartas agora são a grande diferença do setup. Você vai embaralhar bem o deck e você vai abrir 5 cartas aqui no display. O restante das cartas, elas são descartadas e voltam para a caixa, ou seja, você vai ter apenas essas 5 cartas de produto número 2 no display. Toda vez que uma carta for usada, ela vai para o descarte e depois, no início do novo turno, ela volta para o display. As cartas de produto número 1 funcionam da mesma maneira do jogo normal. Você vai abrir 5 cartas, se aparecerem cartas repetidas, você vai empilhando uma sobre a outra e vai abrindo novas cartas. Então sempre haverão 5 cartas diferentes no display. Já as cartas de recursos, nós teremos 3 cartas de madeira
2 de trigo, 2 de barro, 2 de pedra e uma carta apenas de algodão. Além disso, vamos utilizar todas as 12 cartas de pontos de vitória. O jogador também recebe aqui a carta com 3 moedas. O jogo funciona da mesma maneira que o jogo normal. O jogador faz a sua ação de jogador e faz as ações de bônus caso ele possua edifícios na sua área de trabalho. Ao terminar o seu turno, o jogador vai ter que escolher uma das cartas de edifício e descartar. Ele escolhe uma carta e essa carta é descartada. Existe uma ação especial onde o jogador ele pode gastar o seu turno descartando todas as cartas aqui de produtos número 1. O jogador descarta toda a linha. Então ele abre novas 5 cartas no display. Então o seu turno nessa rodada está encerrado. O jogador então descarta uma nova carta de edifício e uma nova rodada seguinte. Quando o deck de cartas de edifícios terminar, o jogo termina e o jogador então verifica quantos pontos de vitória ele conseguiu. Então, esse aqui é o Farm With Bronze, um jogo de uma arte muito bonita, né? Que me surpreendeu. Eu achei ele bonitinho, mas não esperava tanto dele. É um jogo que roda muito bem. O jogo solo dele é bom para você aprender o jogo, né? Mas ele roda bem mesmo com mais jogadores. Esse jogo aqui é um jogo japonês, né? Uma versão japonesa, mas tem o Little Factory, que é uma versão que talvez seja mais fácil de encontrar. Aquele abraço, né? Espero que vocês tenham curtido. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que é uma maneira de incentivar aí a gente a continuar fazendo novos vídeos, né? Uma boa jogatina para todos e até mais.